Boa tarde a todos. O título desse vídeo, né? E agora, né? A senhorinha deu tudo que tinha, né? E e nós, né? Como é que estamos diante de Jesus? As nossas obras, como é que elas estão? Então, falando um pouco da fé, né? Da fé em Jesus, do que podemos fazer pensando nele, né? Eu vou trazer essa mensagem aqui que vou iniciar com 1 Pedro capítulo 3, versículos 14 a 17. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão e a esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência da forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 12 e 13, depois versículos 16 e 17, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, pois a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, já iniciando, falando um pouco desses versículos iniciais, né? Então, o que eu quero dizer observemos que nós devemos fazer o que agrada o Senhor Jesus. E o que agrada o Senhor Jesus, muitas vezes, não é o ensinamento que a gente aprende no mundo. Na verdade, é contrário ao ensinamento que a gente aprende no mundo. Muitas vezes o mundo ensina a gente, temos que acumular riquezas, temos que ser bem-sucedidos, temos que isso, aquilo, outro. E a palavra de Deus nos diz o quê? Renuncia cada vez mais à tua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, busque viver com justiça, viver buscando os frutos que Deus nos ensina, que é fruto do arrependimento, frutos de ter gratidão, bondade, humildade, frutos do Espírito Santo, mansidão, e uma série de outros frutos que Deus nos ensina, né? Inclusive domínio próprio, né? O amor que é um fruto lindo para a gente transbordar de amor uns para os com os outros, né? E inicialmente, primeiramente, ao Senhor Deus, que é o que nos concedeu a vida aqui na terra, inclusive. Então, nós vamos ter uma mensagem sobre isso ainda, dando prosseguimento, né? E para isso eu já vou ler alguns versículos posteriores. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês quem os que creem. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 14, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em Tiago, capítulo 2, versículo 1, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-os com favoritismo. Tiago 2,9, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Em 1 Timóteo, capítulo 5, 21, eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Então, a gente não deve fazer nada por favoritismo, seja para favorecer um em detrimento de outro, não deve fazer nada por ganância também. É o que Jesus ensina, é o que Deus ensina, né, para que a gente venha a frutificar os bons frutos aqui na terra. Em Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4, Jesus olhou e viu ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, observamos que aquela senhorinha ali, o que ela tinha era o quê? Ela tinha aquelas 2 moedinhas ali, ela deu 100% do que ela tinha. 100% do valor que ela tinha naquele momento, ela deu. Né? E Jesus elogiou aquela mulher. Outros estavam dando do que sobrava. E isso serve de exemplo para entendermos que a palavra de Deus fala que Deus ele concede o reino dele, inclusive pessoas com galardões nos céus, altos galardões nos céus, né? Muitos tesouros nos céus, que tiveram uma vida de dificuldade aqui na terra, tiveram uma vida aqui que até do pouco que tinham, elas distribuíam, elas compartilhavam. E isso ocorre hoje em dia
ocorre inclusive com pessoas que não estão indo para templos e denominações. Isso é verdade? Teve um senhor que ele carrega até coisas nas costas, que eu acabei vendo, já conversei com ele algumas vezes. Falei de Jesus para ele também já, graças a Deus. E ele carregando peso, mexendo nos lixos. Ele falou que quando ele tem condições ali de comprar 4 pacotinhos de bolacha, ele separa um para quem tiver necessidade. Então, aí de repente, não, mas ele não está indo para o templo não. Aí eu falei de Jesus, ele elogiou Jesus, né? Com pouco que eu falei para ele de Jesus, ele elogiou Jesus. E eu vou dizer de repente que aquele homem não vai ser salvo. Então é isso, a palavra de Deus é muito forte. A gente tem muitos casos de que as pessoas muitas vezes são gratas por um copo d'água, né? Porque estavam com sede naquele momento. E são pessoas que Deus coloca às vezes dentro da vida da gente para que a gente venha fazer a vontade de Deus. A gente está sendo provado ali para ver. Realmente, a gente ama os ensinamentos que Jesus nos ensinou para a gente fazer. Então é isso, vamos adiante. Em 1 Timóteo capítulo 21, né, que Paulo, né, eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procura observar essas instruções sem parcialidade, não faça nada por favoritismo. Isso aqui foi uma letra de Paulo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo. Em Lucas capítulo 21 a 4, né, é o caso da viúva, né? Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na casa de oferta, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre, e disse: afirmos que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para ver. Nós somos pobres necessitados. Se nós temos olhos espirituais abertos, nós entendemos que sim, nós somos pobres e necessitados. Nós somos pobres e necessitados de Deus, de tudo que Deus concede a gente. Então, Salmo 40, versículo 17... eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 70, versículo 5. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor. Não te demores. Salmo 109, versículos 21 e 22. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, no íntimo meu coração está abatido. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Então aqui o apóstolo Paulo, né, usado pelo Espírito Santo de Deus, usado por Deus, ele falou de ajudar fracos. Aqui fracos a gente tem de pessoas que estejam em fraqueza. Que tipo de fraqueza? Pode ser fraqueza na fé, de duvidar milagres que Deus concede, duvidar da palavra de Deus, duvidar do que está escrito na palavra de Deus, como também pode ser pessoas passando por tribulações, dificuldades, como a palavra de Deus diz também, como órfãos, né, viúvas que estão passando por necessidades, pessoas até estrangeiros que vêm, né, tentar arriscar a vida em outro país, aí não tem nada, não tem nenhum alimento do dia, pessoas pobres, necessitadas, pessoas que estão precisando de alguma contribuição para sobreviver naquele dia e poderem também receber da palavra de Deus e escutarem que Deus pode nos saciar, pode nos dar tudo. Então, buscando Deus, né, está em Isaías 55, capítulo todo, recomendo a leitura, né, que Jesus diz: venham a mim, todos vocês estão, né, com sede para beber, para comer, da mais pura e fina refeição. Então, é a palavra de Deus, né? Recomendo a leitura. Então, Atos 20, 35 fala, né, de que a pessoa, mesmo mediante trabalho árduo, deve ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Então, a gente pode conceder uma palavra de conforto, pode conceder a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus, né, pode conceder também, né, uma contribuição para quem está em dificuldade, né. Isso envolve pessoas em santidade também, como Gálatas fala de, em especial, ajudar os irmãos na fé, né. Tem pastores que não têm soberba, tem líderes pastorais que não têm soberba, que falam realmente: não, pessoal, eu tenho dificuldade sim, a contribuição que vocês fazem aqui é para meu sustento da minha família, para que eu venha manter as contas da igreja. Como também tem, lamentavelmente, tem pastores que eles só fazem exigir cada vez mais, não tem gratidão pelo que as pessoas ali ofertam. Como eu falei, eu não sei se eu falei anteriormente, mas eu conheço o pastor, ele é de uma Assembleia de Deus, no Ministério Madureira, que ele muitas vezes até faz bico de Uber para poder aumentar a renda ali, poder manter as contas da congregação. Ele recebe sim um auxílio, mas ele também tem o trabalho dele para poder se manter, porque a congregação que ele coordena é uma congregação que as pessoas já estão em dificuldades, né? Que é em algum bairro lá da Zona Norte, né? Não me recordo agora qual é o bairro, mas ele está ali pela obra. É um homem que já, inclusive, passou por ameaças de morte por estar pregando o evangelho, porque era um ambiente que tinha traficantes. Também já levou até soco por pregar o evangelho, né? Num evento que foi realizado pela igreja.
Então a gente vê esses casos e vê o nosso caso e, nossa, o que é que eu preciso fazer? Muitas vezes o galardão nos céus, né, o tesouro que Jesus tem nos céus para aquele homem que dá a vida ali pelo Evangelho é muito grande. E muitas vezes outra pessoa que também prega o Evangelho, né, mas ela não está focando no que verdadeiramente tem que ser focado, que é pregar o amor de Deus, né, pregar a palavra de Deus de forma imaculada, né, de forma que não haja engano. Muitas vezes pode até nem receber a salvação. Então, também é o cuidado que talvez devemos ter, né, com o ensino da palavra e com a prática da palavra, porque temos que praticá-la. Tá bom? Então, Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Tiago, primeiro capítulo, versículo 27, a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Isso aqui vale para todos. Não ultrapassar o que Deus nos ensinou nas Escrituras. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outros. Eu não trato ninguém com favoritismo. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido. Porque tudo que a gente recebe aqui é que Deus nos concedeu, mesmo pelo nosso trabalho. Viu? Tudo é Deus que nos concedeu. E se o recebeu, por que se orgulha? De repente, para aqueles que são milionários, né, que receberam muito e ficam se orgulhando: eu sou milionário. Como se assim não fosse. Porque até os milionários foi Deus que concedeu aquela riqueza para ele, para ela, e Deus prova, né? E você agora, com a riqueza que eu te concedi na terra, o que é que você vai fazer em prol do reino de Deus? Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Isaías capítulo 53, versículo 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, né, porque Jesus foi crucificado, né, diante de dois ladrões, um à esquerda e um à direita, e um deles inclusive se arrependeu, né, e Jesus concedeu a salvação a um deles. E com os ricos em sua morte, porque esses ricos aqui foi narrado, fala-se de Nicodemos, como também de José de Arimateia, né, que pediram o corpo de Jesus. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. Então, embora não tivesse cometido qualquer violência e não houvesse qualquer mentira em sua boca, isso aqui é Isaías 53, versículo 9, já retratando a vida em carne do Senhor Jesus, que veio aqui à terra, né, para nos ensinar o caminho da salvação. Em João capítulo 19, versículo 39 e 40, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Então Nicodemos tinha visitado ali, João capítulo 3, né, visitado Jesus à noite, né. Nicodemos levou cerca de 34 quilos, né, nessa versão nova, essa versão fala que foram em torno de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, que se alguém for pesquisar sobre o preço desse tipo de mistura naquela época, eu sei que envolve também, né, a qualidade daquele material e tudo, mas que seria um valor altíssimo. Mas a gente mostra o quê? Que Nicodemos creu. Né, que Nicodemos na riqueza também, não, eu vou fazer aqui o que é para fazer, né, esteve ali com os Arimateia para mostrar, né, o amor a Deus, né, daquela forma, e Deus inclusive testificou isso, né, tá aqui em João capítulo 19, versículo 9 e 40. Então, tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixa de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 29, aqui fala do jovem rico, né, que ele pergunta o que ele pode fazer para obter a vida eterna. Jesus explica que ele, né, como Jesus aqui não tinha ressuscitado ainda, explica que ele teria que obedecer, né, a lei, né, os mandamentos de Deus, né, do Antigo Testamento. Ele disse que já fazia aquilo, já obedecia. Então Jesus disse para ele, se você quer ser perfeito, ou seja, Jesus disse para você ser perfeito. A gente sabe quem é perfeito. Perfeito é Jesus. Né, mas ele falou para aquele homem rico, se ele quiser ser perfeito, ele teria que fazer o quê? Ele teria que vender os bens, dar o dinheiro aos pobres. Do que ele vendesse, daria tudo aos pobres. E você teria um tesouro nos céus, você ganharia um galardão nos céus por fazer isso. Porque isso mostraria o quê? Mostraria a fé dele, né, em Deus, né, em fazer aquilo e depender unicamente do Senhor. Por quê? Porque depois Jesus disse, depois venha e siga-me. Assim como Jesus disse, né, para que os apóstolos o seguissem, e os apóstolos o seguiram. E tamanho é o prêmio que Deus concedeu aos apóstolos, né, que Jesus disse inclusive que daria para cada um deles um trono, né, para julgar as tribos de Israel, né, porque eles se enlargaram tudo para poder fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, observem que aqui Jesus ele falou para aquele homem ser perfeito, não era, olha, entrega tudo ali na sinagoga, não. Ele falou tudo para os pobres. Por quê? Porque o pobre, ele muitas vezes não vai ter como retribuir, né? E aquele homem que concedeu aos pobres, ele não vai pensar em retribuição por ter feito aquilo. Por quê? Porque na sinagoga podia ser que ele fazendo ofertas generosas,
ele recebesse muito elogio. Fulaninho ofertou aqui um valor que vai dar para manter aqui a sinagoga por 2 anos. Né? E o pessoal tudo, ele é bom mesmo, né? Então, muitas vezes acabava mostrando, então, talvez só a riqueza material dele, né? Que ele teve generosidade ali na sinagoga, mas aqui Deus falou que o rico desse tudo para os pobres. Ele poderia dar para pobres da própria congregação, pessoas que estavam em necessidade financeira na própria congregação? Sim. E até, de repente, um líder pastoral que é humilde, né, pode dizer: pessoal, eu sou mantido por essas contas, então se puderem contribuir, contribuam. Eu já sou grato pela contribuição de cada um, porque a Bíblia diz que eu devo em tudo dar graças. Então, se porventura puderem, né, conceder da generosidade que vocês têm para que eu venha a dar a provisão aqui para meus familiares, como também manter as contas da igreja, e porventura a gente poder transbordar aqui e ajudar também necessidades, vamos fazê-lo. Inclusive, vocês podem fazer, né, ajudar pessoas em necessidade sem precisar falar para ninguém, como a Bíblia ensina. E, de repente, ele também poder fazer a mesma coisa para poder, né, agradar o Senhor e mostrar a fé que tem no Senhor. Porque a fé que a gente tem em Jesus é de uma forma que a gente não precisa mostrar a ninguém o que a gente faz. Em um caso ou outro, a gente acaba relatando para, de repente, mostrar: olha, assim, eu fiz isso, conheci uma pessoa que fez isso ou aquilo. Só que o padrão é a gente não falar as boas obras que a gente realiza aqui na terra, tá bom? Por quê? Pela fé em nosso Senhor Jesus. Então, até os discípulos disseram, ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir, que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que nos seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por quê? Porque na carne a pessoa pensa: não, eu acumulei essas riquezas aqui, por que eu vou tirar uma parte e vou ajudar atribulados, ajudar pessoas em necessidade? A carne muitas vezes faz isso para quê? Para guerrear com o Espírito Santo de Deus, para mostrar que assim como Deus nos concede coisas que não merecemos pelo amor que Ele tem por nós, né, a gente também pode compartilhar desse amor com o próximo, né, sabendo que a gente tem que estar edificado e alicerçado em Jesus Cristo, que é a rocha, que é o caminho da salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 20 e o versículo 24, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e retirarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, ou seja, para todos, né, judeus como também gentios, né, Deus ele tirou a barreira de inimizade que existia, né, entre o povo dele e os outros povos. Né? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque Cristo é o reconciliador de todas as coisas. Então busquemos a Ele cada vez mais. Se alguém quiser uma oração, né, para falar um pouco mais de Jesus, é só pedir né, por mensagem mesmo, ou então ver a minha página no Instagram lá, mandar mensagem e a gente vai orar. Como você também pode orar, como você também, eu recomendo, vá para uma congregação, congregue próximo à sua casa, né? Também frutifique os frutos do reino no ambiente que você puder ir, tá bom? Seja na congregação, como também em qualquer ambiente que você estiver, trabalho, casa, em todo e qualquer lugar. Deus abençoe todos, fiquem com Deus.